Olá, queridos amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso queridíssimo canal. Eu sou Gleice Alves, advogada, e estou aqui com vocês. Deixa eu ajeitar aqui meu microfone para o áudio ficar bacana para vocês. Estou aqui com vocês à frente desse projeto, né? Esse nosso canal, que é o canal que trata sobre holding familiar, planejamento patrimonial e sucessório executado através de holding familiar ou que tem aí uma holding familiar no centro, né, da execução de um planejamento patrimonial e sucessório. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Estamos sempre trazendo aqui dúvidas, respondendo dúvidas, comentários. Então, se você está chegando agora e esse conteúdo fizer sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. A gente tem vídeos aqui religiosamente terças e quintas-feiras, então ative o sininho para você sempre receber aí os vídeos mais atualizados, né? Deixe seu comentário, deixe seu like ou deixe o seu dislike também, né? Se esse conteúdo, de repente, não for satisfatório para você ou não atendeu a sua dúvida, não tem problema, gente. Deixa o seu dislike, mas deixa a sua dúvida, deixa o seu motivo, porque o objetivo do canal é melhorar cada vez mais a transmissão de conteúdo para vocês, ok? Então, deixa aqui também a sua crítica, né? Por que de repente não foi satisfatório, que o objetivo aqui é de melhoria, ok, gente? Sempre. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou responder uma dúvida aqui de uma colega advogada, e a dúvida dela, ela vem, né, de diferentes maneiras, mas a gente acaba sempre voltando para o mesmo ponto, né, da dúvida. É uma dúvida relativamente recorrente. Então, eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês falar sobre, vou até mostrar algumas coisas aqui do site do IBGE, onde é que vocês fazem a consulta de quinais e como é que vocês interpretam a consulta de quinais, tá, gente? Depois que vocês aprenderem a fazer isso, nunca mais vocês vão ter dúvida com quinai, ok? Mas vamos lá. E aí eu sempre me estendo, né, gente? Eu sempre me estendo. Aí eu vou me estender um pouquinho mais tratando também dessa questão, tá? Mas ela colocou aqui. Doutora Gleice, por gentileza, uma holding imobiliária pode construir em terreno próprio para fins de aluguéis? Tem que ter alguma KNAI específica? Gente, que pergunta maravilhosa, né? Porque ela engloba dois pontos bem centrais sobre trabalho com holding, né? As duas perguntas são muito casadinhas, né? E ao mesmo tempo muito corriqueiras, né? Quem trabalha com holding está o tempo todo se deparando com essas dúvidas, com essas questões, tá? Então, vou responder por partes, como vocês sabem que eu gosto de fazer, né? Então, uma holding imobiliária pode construir em terreno próprio para finalidade para fins de aluguel? Gente, ela não só pode, como ela deve, tá? Ela deve. E aí, por que eu estou dizendo assim, não só pode como deve, né? Gleice, como assim? Vamos lá. Ela pode, porque assim como a pessoa física, se ela tem um terreno, ela pode construir a qualquer tempo para finalidade de locação, né? Da mesma forma que desculpe, uma PJ que tem um terreno, ela pode a qualquer tempo construir em, em terreno próprio aí para vender as unidades autônomas, né? E aí ter uma atividade imobiliária de raiz, ou construir para locação, né? A construção para locação é muito bem-vinda, tá? Especialmente no ambiente holding, porque você mantém o ativo, você mantém o acervo e ainda gera receita locatícia. Então, é um cenário fantástico, realmente, do ponto de vista de investimento e manutenção do patrimônio, é maravilhoso. Mas, Gleice, por que você frisou tanto essa questão? Gente, eu queria chamar a atenção de vocês. Prestem atenção nisso aqui. Num dos principais pontos de eficiência de um planejamento sucessório, considerado no todo, tá? No todo. E aqui, no nosso caso, mais especificamente voltado para holding. Não tem como eu detalhar tudo, todas essas nuances, porque isso é um módulo inteiro do curso, que é o módulo 9. Então, não tem como eu fazer o detalhe, pegar um módulo inteiro e colocar aqui num vídeo de pouco mais de 20, 30 minutos, tá? Mas acredito que eu vou conseguir transmitir essa ideia para vocês. Veja bem. Vou imaginar aqui o cenário que a colega não colocou, né? Porque foi uma dúvida do canal, então é bem mais simples. Mas eu vou trazer para vocês aqui a ideia do raciocínio sobre o que eu estou trazendo aqui. Imagine uma pessoa que tinha
vários imóveis, dentre eles um terreno. Talvez nem tão valorizado assim, de repente numa área um pouco mais afastada da cidade e tal, mas tinha um terreno, um bom terreno. E ela integraliza esse terreno dentro da rua. Gente, vamos esquecer questões de ITBI, não estou falando disso aqui, vocês vão compreender, né? O raciocínio como um todo. Ela integraliza esse bem dentro de uma holding, juntamente com outros imóveis, tá? E esse patrimônio, na data em que ela instituiu essa holding, integralizou esse bem imóvel lá, ela o fez por um valor, por exemplo, vamos considerar valor histórico, tal, mas vamos imaginar que aquele patrimônio valia R$ 1 milhão, ok? R$ 1 milhão. Foi lá, integralizou, temos ali R$ 1 milhão em patrimônio. Foi feita a doação de cotas, avaliou-se pelo patrimônio líquido. Vamos também, eu estou trazendo o raciocínio aqui. Imaginar que, hipoteticamente, esse patrimônio foi avaliado também em 1 milhão. Patrimônio líquido da sociedade, 1 milhão. Patrimônio líquido positivo de 1 milhão. E aí foi feita a avaliação dessas cotas em 1 milhão. Foi feita a doação dessas cotas em cima de uma base de cálculo de 1 milhão, ok? A 8%, vamos imaginar que pegou ali uma alíquota máxima, também só demonstrando o raciocínio, tá, gente? E aí a gente teve lá mais 8%, deu R$ 80 mil o custo de doação, ok? Custo, imposto de doação, 80 mil. E ela fez a doação dessas cotas para ali os seus herdeiros, reserva de usufruto, perfeito. Vamos lá. Gente, imagine, foi feita toda essa operação e ela fez a doação total das cotas da holding, ok? Essa holding tinha imóveis de locação, houve a integralização de uma parte em dinheiro, ela tinha caixa. E depois de um tempo, houve uma organização patrimonial agora dentro da holding, não mais na pessoa física, mas dentro da holding. Houve uma organização ali daquele patrimônio, ok? E essa holding passou a ter receita própria, ok? Dentro da própria holding. E o crescimento patrimonial passou a acontecer dentro dessa holding. Então, ela tinha receita locatícia, ela tinha receita eventual de uma compra e venda ali, eventual de um imóvel, mas na grande maioria de receita locatícia, tal. Ela já nasceu com algum dinheiro em caixa, porque houve integralização de uma parte em dinheiro, e ela estava ali aquecida financeiramente, ela tinha dinheiro de recursos próprios, que de repente, não vamos dividir todo esse lucro, ou vamos dividir ao final do exercício só uma parte do lucro, que será destinado ao usufrutuário, né? Uma vez que você tem aí um usufruto instituído sobre essas cotas. Então, não, mas uma parte desses lucros vamos deixar ali como reserva de capital para a gente posteriormente fazer um investimento. E aí, dentro desse período, houve uma valorização daquela região onde estava aquele terreno. E uma vez que a holding já tinha recursos próprios para isso, resolveu construir ali um pequeno prédio de pequenos apartamentos, em algumas regiões a gente chama aí de kitnet, né? Alguns prédios ali, um prédio com algumas kitnets para alugar, porque próximo tem uma faculdade, porque próximo tem uma escola, próximo tem um hospital, enfim, aquela região cresceu, né? Ou é uma região mais residencial, mas está crescendo muito, então vamos construir aí uma torre, de repente cabe até mais de uma, né? Mas aí não, vamos primeiro construir uma primeira torre, vamos começar a alugar com possibilidade de construir mais torres aí, fazer um pequeno condomínio de kitnets, ou vamos subir. E aqui, gente, eu não estou falando aqui de grandes incorporações imobiliárias, tá? Eu estou falando aqui de uma situação que é extremamente comum no Brasil, que é de as pessoas com mais recursos, elas fazerem pequenos investimentos ali na área imobiliária. Eu não estou falando aqui da pessoa lotear e construir no Minha Casa Minha Vida, né? Isso até pode acontecer, o raciocínio se aplica, tá? Mas quando você tem algo muito grande, o ideal é que você não faça dentro de uma holding, tá? Eu estou falando de uma situação que eu imagino que é essa que a colega colocou aqui, de uma pessoa que quer fazer um investimento para fomentar um patrimônio que é familiar e que vai ser explorado por aquele núcleo familiar, ok? Então, vamos lá. Aquela pessoa pega aquele dinheiro que já estava ali na holding e constrói ali kitnets ou salas comerciais ou lojas, enfim. Ela vai olhar ali qual é o potencial
de exploração imobiliária daquela região e vai fazer ali. E o que às vezes é comum, né, gente? Constroem-se lojas na frente ou numa esquina do terreno e por trás você tem condomínios ali de kitnets, né? De kitnets ali voltados para locação, tá? Para locação. Seja sala, seja residencial, né? Com finalidade residencial. Gente, por que eu frisei que é aí onde está um dos grandes pontos de eficiência de uma holding familiar? Porque, veja bem, esse patrimônio, ele já se acresceu. Vocês concordam comigo? Lá atrás, no exemplo que eu dei, ele integralizou o patrimônio por 1 milhão, doou por 1 milhão. Gente, não vamos entrar aqui em questões de TBI, de base de cálculo, porque não é esse o objetivo. Quero que vocês entendam a eficiência a longo prazo, ok? Imunidade de TBI e diminuição de base de cálculo do DCMD são benefícios de curto e médio prazo da holding. Estou falando do longo prazo agora, tá? Vamos ampliar aí nosso campo de visão. Ele integralizou por 1 milhão, ele foi e fez a doação de cotas também pelo mesmo 1 milhão, para a gente simplificar a conta, tá? Só que ao longo do tempo, gente, esse patrimônio terá valorização, especialmente se a gente está falando de imóveis. Então, haverá uma valorização imobiliária, isso é inegável. Inegável. A tendência natural é essa do patrimônio constituído predominantemente em imóveis, se for o caso, tá? Então, esse patrimônio ele vai crescer. Além disso, a pessoa vai adquirindo novos imóveis ou vai fazendo, por exemplo, operações como essa. Não, eu tenho dinheiro em caixa, eu não vou construir na pessoa física para depois ter que fazer toda a operação novamente, não faz sentido isso, né? Já tem dinheiro lá dentro da holding, já tenho uma pejotização desse patrimônio, eu vou agora crescer patrimônio lá e reinvestir lá mesmo, né? Reinvestir lá mesmo. E aí o que acontece? Você tem um aumento aí desse patrimônio da holding ao longo do tempo, que acontece já dentro da PJ, tá? Então, imagine que 20 anos depois, aquela pessoa que instituiu a holding, que instituiu fez uma doação de cotas com instituição, desculpa, com reserva de usufruto para si, tá? Dali a 20 anos, aquela pessoa faleceu. Gente, o patrimônio que foi utilizado lá atrás para a instituição daquela holding não é mais o mesmo. A tendência natural é que esse patrimônio ele tenha acrescido, seja por valorização imobiliária, seja pelo próprio acréscimo patrimonial que acontece pela geração de riqueza mesmo, a exploração do patrimônio vai gerando riqueza e vai sendo reinvestido, tá? E aquele patrimônio lá atrás, que foi objeto de uma doação de cotas lá atrás, que à época ele valia R$1 milhão, hoje, exemplo hipotético, 20 anos depois, ele já está em 20 milhões, para facilitar a nossa conta. Por quê? Porque foi tendo novos investimentos, houve a construção, então, que antes era um terreno, era uma terra nua, agora você tem imóveis que foram alugados, aumentaram a geração de receita dentro dessa holding, com isso foram adquiridos novos imóveis, novos terrenos, né? E isso foi sendo fomentado ao longo do tempo, e ao final de 20 anos, quando aquele instituidor veio a falecer, esse patrimônio da holding já estava, por exemplo, em 20 milhões. Entenderam o raciocínio? Fiz uma breve recapitulação. Esse patrimônio já estava em 20 milhões. Gente, quando uma pessoa institui uma holding e ela faz a doação de cotas aos herdeiros com reserva de usufruto, quando ela falece, considerando que ela não tinha mais bens na pessoa física, quando ela falece, o que acontece? A gente tem vídeo aqui no canal. Você pode estar chegando hoje, de repente você não teve tempo de assistir. Mas, via de regra, o que acontece? Tá? Essa pessoa não tem mais bens na pessoa física. Ela muito provavelmente vai fazer um inventário negativo. O que seria esse inventário negativo? Demonstrando que não havia bens, que não havia ali direitos de cunho patrimonial, fazer um inventáriozinho ali extrajudicial somente para deixar batido e sacramentado que ela não tinha bens, que ela faleceu e ali juntando a certidão de óbito para efeito, gente, de cancelamento do CPF junto à Receita Federal, né? Mas essas questões da baixa civil da existência daquela pessoa, ok? Mas, do ponto de vista patrimonial, o que acontece?
Gente, a gente não tem um inventário formal do ponto de vista de, eu vou dividir bens, porque aquela pessoa não tinha mais bens, o que ela tinha era um direito de usufruto que se extinguiu com a morte porque era vitalício. A gente tem a consolidação da propriedade plena ali daquelas cotas em nome dos usufrutuários, ok? E a gente tem ali digamos assim, a consolidação, né, do planejamento sucessório, né, que ocorre efetivamente com o falecimento do instituidor daquele planejamento, né? Gleice, e aí as questões de ordem patrimonial? Como é que ficam as questões de ordem patrimonial? Gente, via de regra, não fica, porque aquela pessoa, se ela não adquiriu novos bens na pessoa física, ela não tinha mais bens a transmitir. A gente tem a extinção do direito de usufruto. E aí, gente, aquele patrimônio que lá atrás foi utilizado à época como base de cálculo, foi utilizado lá atrás à época como referencial para doação de cotas, porque de fato era o patrimônio que existia, né? Ele já serviu ali de referencial para a base de cálculo do ITCMD. Hoje ele se transformou num patrimônio de 20 milhões, que via de regra não terá nova incidência do imposto de transmissão. Gleice, mas como assim? É isso mesmo. Ao longo desses 20 anos, via de regra, temos que considerar a legislação estadual, eu vou já falar um pouquinho sobre isso, temos que considerar ali a legislação estadual, mas via de regra não haverá a incidência de novo ITCMD nessa extinção de usufruto, vou já fazer algumas outras considerações sobre isso, tá? E você já teve a transmissão patrimonial, você não tem ali uma nova celeuma para distribuir aquele patrimônio, arrecadar tudo no inventário, nomear inventariante, verificar legítima, verificar disponível, se tinha testamento, se não tinha testamento, toda aquela burocracia para agora, ao final, dividir o patrimônio. Primeiro, porque o patrimônio já foi transferido lá atrás. Segundo, porque ele já está todo reunido dentro de uma estrutura que é uma pessoa jurídica que não morre, tá? E terceiro, que você já teve ali aquele acréscimo ao longo de toda a vida. Gente, isso é um ponto de eficiência muito importante. Porque essa pessoa que estava explorando constantemente esses bens, gente, vamos entender aqui. Essa pessoa, ela se auferiu de diversas vantagens tributárias ao longo do tempo, que comparados ao cenário da pessoa física, já houve uma eficiência tributária que foi oferida ao longo de toda a estrutura, tá? Em torno de 11% de tributação da receita locatícia versus 27,5% na pessoa física, né? A depender ali das alíquotas progressivas, né? A questão da compra e venda de imóveis, ela pode vender não tributando no ganho de capital, mas a 5,93%. Gente, estou considerando uma holding de natureza imobiliária, né? Tipicamente imobiliária. Então, ela pode vender a 5,93% o produto da venda, ao invés de ela tributar no ganho de capital, que começa em 15, 17,5, 22,5 na pessoa física, na venda de imóveis, né? Então, veja que já houve essa eficiência ao longo do tempo. E, ao final, a gente ainda tem esta situação de que ela está transmitindo efetivamente esse valor total do patrimônio pela consolidação da propriedade plena dessas cotas na mão desses no proprietários, dos herdeiros, ao passo que o imposto já está recolhido. Aí vem aquela questão, Gleice, mas aqui no meu estado existe a possibilidade de repartição ali da base. Gente, é outro módulo, módulo 8, acho que é o módulo mais extenso do curso, tá? Acho que ele tem 8 ou são 9 aulas, então não tem como resumir aqui, mas eu posso trazer um panorama para vocês, tá? Gleice, mas o meu estado aqui cobra ITCMD na extinção desse usufruto. Gente, já existem diversas, inúmeras, no curso eu falo sobre isso, inúmeras decisões, né, de diversos tribunais dizendo que não pode tributar a extinção do usufruto quando há a reserva. Então, olha, reservei o usufruto para mim, fiz uma doação, reservei o usufruto para mim. Essa reserva não pode ser tributada, porque o Estado não pode me tributar de algo que eu já tinha neste caso específico, ok? Então, eu reservei para mim o usufruto. Lá na frente, na extinção desse usufruto, também não pode haver essa nova cobrança de ITCMD. A gente também analisa isso detalhadamente
lá no curso. Então, veja que você tem jurisprudência que hoje tem sido dominante, vamos ver como é que isso vai caminhar aí ao longo do tempo junto aos tribunais, mas, via de regra, é esse o cenário que estamos experimentando hoje, tá? E aí, gente, eu vou trazer uma pergunta de uma cliente. A cliente me fez a seguinte pergunta. Doutora Gleice, mas e se lá na frente mudar a jurisprudência e dizer, olha, tem que tributar essa extinção de usufruto, ok? Lá na frente, olha, houve uma reserva de usufruto, não foi tributado, transmitiu-se a nua propriedade aqui apenas, né, dessas cotas, nessa doação, e aí a gente tributou na base de 50%. Lá na frente, hoje está se dizendo que não pode ser cobrado, mas imaginemos que lá na frente digam assim, olha, não, a gente realmente vai cobrar aqui esse usufruto, né? Gente, eu falei para a cliente de forma muito objetiva. Eu disse, olha, só o fato de você não ter que ir para só o fato de você não ter que ir para um inventário, isso já justifica qualquer coisa, porque veja bem, o ITCMD, ele poderia incidir de qualquer forma. Confere. Se houvesse inventário, ele incidiria. Se houvesse Ai, meu Deus. Tá gravando. Voltando, gente. Se houvesse um inventário, ele incidiria. Eu pensei que não estava gravando. Se houvesse um inventário, ele incidiria, tá? E agora, na extinção do usufruto, imaginemos que ele passe a incidir, ou haja uma mudança de jurisprudência, e diga assim, não, agora tem que incidir mesmo, né? Esse usufruto esse TCMD na extinção do usufruto. Gente, aí a gente tem uma questão aqui a analisar. Você mesmo assim não está sujeito ao inventário. Então, só de você não ter que ir para a justiça, recolher custas, pagar advogado novamente para proceder um inventário caro, moroso. Ah, mas eu vou para o extrajudicial. Gente, a gente já está vendo aí o aumento excessivíssimo, né? Digamos assim, exorbitante, né? De custos de honorários extrajudiciais. Então, veja que isso não diminui, na verdade, o custo do inventário extrajudicial talvez ultrapasse o do judicial, em algumas situações, como no caso do Rio de Janeiro, isso já é uma realidade, né? Então, veja que ali você não tem um travamento de bens, você não tem o custo de oportunidade, você só tem um imposto. Então, mesmo que ao final tenha-se que pagar em cima dessa extinção do usufruto, é possível se organizar ao longo do tempo, fazer um provisionamento para o pagamento do imposto, mas ainda assim, você livra a possibilidade do inventário, o que por si só já é de uma vantagem extrema, ok, gente? Então, construir dentro da holding é uma vantagem de longo prazo do planejamento, é extremamente recomendável, mas a holding tem que ter capital para isso, a operação tem que ser real, tá, gente? Nada de ficar construindo com o dinheiro da pessoa física, mas no nome da PJ, depois essa contabilidade não bate. Ué, mas vocês estavam informando aqui nas obrigações acessórias aqui da holding, nas declarações, que ela não estava oferindo receita, mas ela construiu um prédio, empregou 800 mil reais na construção aqui de um pequeno edifício? De onde saiu esse dinheiro? Então, atenção para isso, tá? A operação ela tem que ser real. E aí, a colega falou aqui, ó, tem que ter alguma KINAI específica? Aí, aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Eu já deixei aqui no jeito. Compartilhar a tela com vocês. Gente, essa tela aqui, ela é a tela do IBGE. Vou mexer aqui, deixa eu pegar o mouse não funciona nessa mesa, gente, que ela é de laca, ela é brilhosa, ela não funciona bem. Mas tá aqui. Tô conseguindo subir aqui. Vamos lá. Gente, aqui é a página do IBGE, tá? Sempre que vocês tiverem dúvidas sobre KINAI, vocês colocam lá. IBGE, KINAI, IBGE CONCLA, tá? Que é a página, né, digamos assim, a subpágina da Comissão Nacional de Classificação. Aqui você consulta, tá? Essas KINAIs, tá certo? E aí aqui, gente, num primeiro momento, quando a gente fala em construção imobiliária, a gente tende a pensar quase sempre em incorporação imobiliária. Então, você pensa, ah, não, e aí, coloco KINAI de incorporação, não coloco KINAI de incorporação, pode construir com outra KINAI, isso não pode dar problema? Vamos lá, gente, o que vai diferenciar é a destinação final desses imóveis, pelo menos num curto ou médio prazo, né, gente? Vamos ser realistas, você
tá aqui no curto prazo. Não quer dizer que você vai construir e tenha que necessariamente permanecer com aqueles imóveis o resto da vida ali, dentro daquela sua rua, você não possa vender, isso não é isso. Mas qual é a sua finalidade de curto prazo? Né? Curto a médio prazo. Não, eu estou construindo para vender. Se você está construindo com finalidade de venda, é KNAI de incorporação. E aí está aqui, ó. O KNAI seria o 41.10.7/00. Incorporação de empreendimentos imobiliários. Gente, esse site é maravilhoso porque ele dá notas explicativas, subclassificações, o que é que compreende, o que é que não compreende, e já faz a distinção com outras opções. Então, eu adoro aqui quem trabalha com holding, né, com essa parte. Isso é muito mais comum entre os contadores que trabalham muito mais com isso, né? Mas a gente, olha, tem que estar antenado nisso aqui. Vamos lá. Notas explicativas sobre essa KNAI. KNAI de incorporação imobiliária, tá? Vamos ver se é o que se aplica ou não. Ó, esta subclasse compreende realização de empreendimentos imobiliários, residenciais ou não, provendo recursos financeiros, técnicos e materiais para sua execução e posterior venda. Venda. Então, olha, estou construindo para vender. Destinação final, venda. É a venda. Então, incorporação imobiliária. Mas no caso da colega aqui, não era esse o objetivo, né? Ela disse construção para locação. E aí está aqui, ó. Esta subclasse não compreende a construção de edifícios. E aqui, gente, entendido esse 4124/00, o serviço, né, de construção civil. Compra e venda de imóveis por conta própria, que é o 6810.2, a gente já conhece esse, né? Serviços de arquitetura e de engenharia também não, tá? Notas complementares. E aqui está a distinção que a gente está buscando alcançar aqui, ó. Caso esta atividade não seja realizada com o propósito de venda posterior das unidades construídas, mas para as operações da empresa, por exemplo, aluguel de espaços construídos, atividades industriais, alojamentos, não deverá ser classificada nesta seção, mas na atividade de sua operação, por exemplo, aluguel de imóveis próprios, indústria, hotel. Então, vejam bem, se o objetivo é construir com a finalidade de locação, que foi o que a colega colocou aqui, gente, gestão de imóveis próprios, aluguel de imóveis próprios, tá? E pode até colocar compra e venda de imóveis próprios, mas veja, não será o KNAI de incorporação imobiliária, porque na incorporação imobiliária o objetivo é subir para vender. Subir com finalidade de venda imediata, de repente até vendendo na planta, tá? No caso aqui, pelo que a colega colocou, entendi que não seria esta a finalidade, tá? Que a finalidade seria aqui alugar para construir para alugar. Então, se a finalidade é construir para alugar, tá? E permanecer com aquele ativo lá dentro ali da empresa para exploração locatícia, então é no próprio KNAI lá ali no 6810, né? Gestão de imóveis próprios, compra, venda e locação de bens próprios, ok? De imóveis próprios. Beleza? Não precisa de uma KNAI específica de incorporação. E aí, posteriormente, se ela for vender, gente, aí vai ter aquela questão da reclassificação, se é possível, se não é possível, da outra aula, gente. Não vou, já dei uma volta lá no ITCMD, então não vou voltar. Mas veja que é um ponto de eficiência muitíssimo importante, né? Se for esse o objetivo da família, de construir imóveis para permanecer ali com uma exploração de receita locatícia. Ok, meus amigos? Muito obrigada pelo tempo e audiência de vocês. Lembrando que as pré-inscrições do curso Holding Familiar do Zero estão abertas. Então, temos aqui na descrição do vídeo para você se pré-inscrever na nossa 5ª abertura de turma, que ocorrerá no início de abril, ok? Abril de 2023. Então, se você aí já estava me perguntando, se você já estava ansioso para essa próxima abertura de turma, já se organize, início de abril. Então, aqui as pré-inscrições, vai lá, clica, entra na nossa lista VIP, você vai ter acesso aos bônus, aos descontos, tudo, antes mesmo da abertura oficial aqui, pelo YouTube e pelo Instagram. Ok, meus amigos? Forte abraço e até logo mais.